Graça e paz, Jesus ama todos vocês. Eu sou o Douglas e esse é o canal Mais de Deus. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajuda a gente a evangelizar mais pessoas através desse canal. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre avivamento espiritual. O avivamento que tem acontecido ao nosso redor, o avivamento que aconteceu há poucos dias atrás em Asbury, nos Estados Unidos também, uma coisa que tem chamado muito a atenção da igreja, mas uma coisa que as pessoas ficam focadas somente lá, quando é uma coisa que é prometido para toda a igreja, o avivamento espiritual, a descida do Espírito Santo. E eu queria que você acompanhasse comigo a palavra do Senhor, aonde ela nos ensina que existe esse avivamento espiritual, aonde ela ensina que existe essa descida do Espírito Santo sobre a igreja. Acompanhe comigo o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então aqui, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele estará também. Jesus ele promete que quando a gente estiver reunido no nome do Senhor, Ele estará conosco, Ele estará nos acompanhando. Viu? Mas veja bem, Douglas, ali está escrito que tem que ter 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu já chego lá, eu quero chegar nessa parte que é uma parte muito importante, que as pessoas pensam, não, se eu estiver sozinho, eu não vou conseguir falar com Deus. Se eu estiver sozinho, eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo, que é falar com o Senhor. Então aguarda um minutinho que a gente já chega lá. Eu só quero falar um pouco sobre essa passagem aqui do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Palavras do nosso mestre ensinando que se você estiver reunido no nome dele, se ajuntando para fazer uma coisa em nome do Senhor, ele vai estar no nosso meio. Né? Quantas das vezes as pessoas se sentem sozinhas, mas a gente vai ter que fazer um evangelismo, a gente vai ter que fazer uma obra, a gente tem que falar de Jesus e a gente vai estar sozinho. Não, a gente nunca está sozinho quando a gente está com Deus. A presença do Pai, ela nos ensina. A presença de Deus, ela nos acompanha. Quando Jesus estava ensinando os discípulos como eles deveriam falar em público, ele falou, não se preocupem com o que vocês vão falar. Ao momento que vocês abrirem a boca, o Espírito Santo vai encher vocês. Então, quando você começa a falar a palavra de Deus, é o Espírito Santo que toma conta, é aquilo que está dentro do teu coração, que se apodera da tua vida e ensina. Porque nós não podemos fazer nada. A única coisa que a gente consegue fazer é pregar a palavra da verdade de uma maneira correta, buscar a santidade no Senhor para ser cheio do Espírito Santo e ser usado como instrumento na mão de Deus. Eu vou falar para você da palavra de Deus, mas eu, o Douglas, eu não vou conseguir convencer você de nada. Se você não for tocado pelo Espírito Santo, a palavra vai entrar, bater no teu coração e muitas vezes ela não vai entrar. Talvez se você tiver com o teu coração endurecido, se você tiver com teus olhos focados em outra coisa que não na palavra de Deus, essa palavra ela não vai ter nenhum tipo de efeito, ela não vai surtir efeito na tua vida. Mas se você está com a tua mente, com o teu coração voltado para a palavra de Deus, essa palavra ela entra e ela traz transformação. Então tudo acontece através do Espírito Santo. E quando a palavra do Senhor diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando você fizer uma coisa com teu irmão, com a tua irmã, com teu familiar, reunido no nome do Senhor, coisa que hoje em dia é difícil da gente ver uma pessoa reunir a família para trazer um momento de oração para dentro da casa. Antigamente era normal você ver as pessoas se reunirem e fazerem uma oração em volta da mesa, conversar com Deus em volta da mesa, agradecendo pelo alimento. Hoje em dia dificilmente você vê isso. Então, nós temos que se reunir com a nossa família, chamar a atenção de Deus, dizer, Pai, aqui nós estamos guardando, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, estamos reunidos aqui com a nossa família, estamos chamando o Teu nome. Também a palavra do Senhor, lá no livro de Atos 2, até gostaria de trazer para você aqui a palavra que se encontra no livro de Atos 2, a palavra muito conhecida pela igreja, que fala sobre a descida do Espírito Santo. A palavra diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando houve nesse dia, eles estavam reunidos para festejar o Pentecostes, estavam no cenáculo reunidos,
estavam todos em oração, estavam todos em comum acordo, estavam todos reunidos para falar com Deus. E Deus ouve aquilo. E a promessa de Jesus se cumpre, que ele falou que enviaria o Consolador que é o Espírito Santo de Deus, para falar com a igreja, para encher a igreja, que somos nós as pessoas que confiam no Senhor, as pessoas que buscam mais de Deus, as pessoas que se apegam com o Pai, querem ter esse testemunho de vida com Deus. Então, o Espírito Santo desceu, as pessoas foram cheias, foram tomadas, e aquilo trouxe alegria, as pessoas falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia, e elas se sentiam felizes por aquilo, porque Deus estava no meio delas, elas estavam reunidas em comum acordo, e a palavra do Senhor diz, até mesmo, eu posso voltar um pouquinho aqui, no livro de Mateus 18, no versículo 19, diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então a palavra diz que como eles estavam em comum acordo, em um só espírito de oração, todos reunidos para adorar a Deus e para buscar o Espírito Santo, eles estavam em comum acordo e aquilo aconteceu. A presença de Deus foi ligada entre aqueles homens, eles ligaram a presença de Deus aqui na terra, e foi confirmado no céu e a bênção aconteceu. Então, quando nós estamos reunidos em um só espírito de oração, o Espírito Santo desce e enche a nossa vida. O Espírito Santo desce e faz morada. Nós precisamos ter isso na nossa vida. A gente pensa que muitas das vezes a gente... eu tô sozinho, Douglas, eu tenho orado sozinho, eu tô sozinho, eu tô buscando sozinho, eu já não tenho força para prosseguir. O Espírito Santo está com você. Jesus prometeu, e tudo que o Pai promete se cumpre. Então, quando o Espírito Santo desceu e encheu aquele povo, eles ficaram cheios, e eles oravam, e até mesmo aqui, se você continuar essa leitura, você vai ver que as pessoas que estavam do lado de fora, pessoas de várias áreas ao redor que falavam línguas diferentes, cada um ouvia na sua própria língua. Então as pessoas estavam cada uma orando lá dentro de uma maneira diferente, e eles ouviam lá fora como se estivessem orando na língua natal deles, na língua da sua naturalidade. Eles entendiam o que as pessoas falavam, e eles ficaram maravilhados. Até alguns deles disseram que aquelas pessoas estavam embriagadas. E o apóstolo chega e repreende eles, diz: ainda é muito cedo para que eles estejam embriagados. Esse é o poder de Deus que está acontecendo, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Então na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, o Espírito Santo ele tem que ter vez. Ele tem que ter espaço para fazer morada permanente. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo e buscar. A nossa vida ela tem que ser uma vida repleta, transbordante da presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada acontece. Sem o Espírito Santo eu ouço a palavra do Senhor, mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela entra no meu coração e não faz transformação acontecer, porque não é o homem que faz acontecer, mas é o Espírito Santo. É ele que convence. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, do erro, da falha, e também convence da justiça de Deus. Então, quando eu me entrego ao Espírito Santo, quando ele toca no meu coração e eu sinto aquilo, eu digo: pode entrar e fazer morada, Espírito Santo. Eu convido você a fazer isso nesse momento. Abre o teu coração. Se você tem tempo agora, fecha teu olho comigo aqui, que Deus tocou agora e eu vou fazer essa oração rápida aqui. Eu quero que você acompanhe comigo. Fecha teu olho. Espírito Santo de Deus, nós damos, Pai, total liberdade ao Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, e enche o nosso coração, Pai. Faz morada permanente na vida, no lar e na família de cada um que está, meu Pai, nesse momento de oração conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós damos esse tipo de liberdade para o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e a transformação ela acontece. Eu também quero trazer um trechinho de Mateus 27, 51, bem rapidinho. Mateus 27, 51, e aqui está uma coisa que me chama a atenção e o porquê que a gente pode orar assim na casa, ao momento que a gente quiser, que Deus vai responder. Aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. A palavra do Senhor, quando ela diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, do alto para baixo, a simbologia dessa maravilhosa coisa que aconteceu, essa coisa sobrenatural que aconteceu quando Jesus
expirou, a palavra diz quando Jesus expirou que ele entregou o Espírito na mão de Deus e consumou tudo aquilo, todo aquele projeto de salvação, todo aquele projeto de restabelecer o reino de Deus. O véu do santuário se rasgou. Então, aconteceu essa maravilha sobrenatural de Deus quando o véu do santuário se rasgou, do alto a baixo, de cima para baixo. O próprio Deus falava, agora está sendo rasgado o que dividia a presença de Deus e separava o homem para fora. Porque naquela época, o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, que se encontrava dentro do templo, era o sacerdote, o sumo sacerdote. E somente ele falava com Deus, o povo não tinha acesso. Ele era um intercessor entre Deus e o homem. Mas ao momento que o véu do santuário se rasga, é como se Jesus estivesse abrindo a porta e disse, agora, meus filhos, vocês têm livre acesso ao Pai. Vocês têm livre acesso ao coração do Pai. Nós temos essa oportunidade de falar com o Pai a hora, ao momento que nós quisermos. E as pessoas não dão valor para isso. As pessoas muitas das vezes elas esquecem das coisas de Deus, esquecem desse momento maravilhoso que aconteceu há tanto tempo atrás, há 2000 e poucos anos atrás, mas que na vida do cristão ele queima até hoje no nosso coração, com a chama do Espírito Santo. Porque quando nós lemos uma passagem dessa magnitude, quando Jesus entregou o seu corpo por nós, quando ele desceu a morte e venceu o inferno e ressuscitou ao terceiro dia, porque o nosso Redentor vive, ele ressuscitou, ele rasgou também o que dividia a presença de Deus de chegar até o homem, que era o véu do santuário, onde mantinha somente um homem em conversa constante com Deus. E nós não, nós podemos fazer isso a qualquer momento. Isso é maravilhoso para cada cristão. Eu posso estar aqui na minha casa, eu posso falar com Deus. Eu posso estar no meu trabalho, muitas das vezes eu tenho um tempinho, eu falo com Deus. Eu posso estar andando na rua e falando com Deus, eu não preciso nem abrir a minha boca, porque Ele ouve os meus pensamentos, né? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e de Deus você não esconde nada. Então, quando eu tenho essa mentalidade de que Jesus me deu acesso ao coração do Pai, eu valorizo tudo aquilo que vem de Deus. E eu permito que aconteça esse avivamento na minha vida, na minha igreja, na minha família. Esses dias eu fui questionado, mas imagina se você tivesse a oportunidade de viajar lá para os Estados Unidos e viver esse avivamento. Eu até comentei, mas e por que eu preciso ir para lá se eu posso trazer esse avivamento para cá? Eu e você podemos trazer esse avivamento para cá. Esse avivamento, ele não depende do homem, não é uma atitude do homem, ele é uma atitude do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos em um só Espírito de adoração, nós recebemos do Espírito Santo e o avivamento acontece. Você vai sentir o Espírito Santo queimar no teu coração. Você vai sentir o desejo de que as pessoas que estão ao teu redor sintam a presença do Altíssimo, sintam a presença do Espírito Santo e sejam cheias. Então, não fique esperando para que alguém venha e ponha as mãos sobre a tua cabeça e você seja cheio do Espírito Santo. Ore na tua casa, dobra o teu joelho e fala com Deus. Você tem livre acesso ao coração do Pai. E é o momento que você abre o teu coração e chama, vem Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Você começa a ser transbordado pela presença de Deus. As pessoas que estão ao teu redor vão sentir a diferença na tua vida. E você vai ter um testemunho da presença de Deus na tua vida que vai ser maravilhoso e vai ganhar a tua família para Cristo, né? Quantas pessoas têm lutado para receber essa bênção de Deus, de ter a família toda na presença de Deus, mas isso só vai acontecer quando você tiver essa comunhão firme com Deus, esse fogo queimando dentro de você que traz avivamento para a tua vida espiritual. E o único que pode fazer isso na tua vida é o Espírito Santo. Daí a importância de você dia após dia estar buscando mais do Espírito Santo. Não é eu busco agora e eu esqueço do Espírito Santo, não. Eu estou a cada segundo da minha vida com o meu coração ligado com Deus, com o Espírito Santo abrindo a minha visão espiritual, a minha audição espiritual. Eu tenho que estar com o meu senso espiritual alerta. Eu tenho que estar na ativa. O cristão ele não é apanhado de surpresa. Então, se o inimigo tentar algo contra a minha vida, eu estou protegido por Deus e eu sei que eu tenho orado, tenho jejuado. E essa batalha é vencida. Essa batalha ela já está vencida porque Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. E quando o Espírito Santo desce, ele está certificando, ele está selando a nossa vitória. E quando você é selado com o Espírito Santo, não tem nada que segure o avivamento espiritual na tua vida. Então, ore por avivamento espiritual e deixa Deus falar na tua vida. Eu agradeço a todos que estiveram até o final desse vídeo acompanhando. Que o Espírito Santo enche a tua vida e que traga avivamento espiritual para você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.